Barnabé diz a Paulo onde já se viu ele falar assim com Pedro e exige que ele se desculpe com ele. Pedro diz que não precisa, que o Paulo tem razão. Barnabé diz que o Paulo não tem o direito de falar assim com ele. Paulo diz que estão ali para falar sobre Jesus para todos. Ele menciona Marcos 2,27, enfatizando que a lei do sábado foi estabelecida para o benefício da humanidade e não como um fardo ou restrição absoluta. Em outras palavras, o sábado ou qualquer dia de descanso deve servir para o bem-estar das pessoas e não o contrário. Barnabé pergunta se ele está querendo eliminar a essência judaica deles. Paulo pergunta qual é a essência dele, se é a do Espírito Santo ou dos pais dele. Barnabé diz que só faltava essa agora, ele querer colocar em questão sua espiritualidade. Paulo instrui os cristãos a abandonarem práticas antigas e a revestirem-se da nova natureza em Cristo, enfatizando a unidade e a igualdade em Cristo, independente de suas origens. Ele exorta os crentes a abandonarem a mentira, pois foram despidos do velho homem e revestidos do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Nessa nova vida, não há distinção entre judeu e grego, circúnciso e incircúnciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas em Cristo, tudo é em todos. Paulo diz que tem uma responsabilidade com as almas daquelas pessoas e não quer desrespeitar ninguém. Ele diz que o Pedro estava comendo com alguns gentios, mas só foi alguns judeus chegarem que ele se afastou como se houvesse distinção entre eles. Barnabé diz a Paulo que acha que ele está de maus olhos com Pedro. Pedro diz a Paulo que ele tem razão e que sente muito. Paulo diz a Barnabé que se ele, depois de destruir a lei, começar a construí-la de novo, de um jeito de ser aceita por Deus, aí sim fica claro que quebrou a lei. Horas mais tarde, Pedro e Paulo conversam amigavelmente. Paulo se desculpa com o amigo, mas Pedro diz que ele não precisa, pois estava certo em repreendê-lo. Ele conta que Jesus sempre o repreendia e acha que ele encontrou alguém para continuar. Paulo diz a Pedro que ele é muito humilde. Pedro diz que não se trata de humildade, e sim de inteligência, como Salomão citou. Ele diz a Paulo que poderiam escrever cartas agora que estão com várias igrejas abertas. Paulo acha uma boa ideia. Depois que Pedro vai embora, Gabriela vai falar com Paulo. Ela diz que está ali para se despedir, e Paulo diz que pensou que ela iria ficar em Antioquia. Gabriela diz que essa era a intenção, mas depois que seu pai faleceu, achou que poderia ser mais útil. Nada lhe prende mais em Jerusalém, e precisava saber se ele queria que ela ficasse. Paulo é sincero com ela e diz que não quer que ela fique, que não quer que ela tenha esperanças. Gabriela diz que imaginava, mas questiona se ele tem certeza disso, que ele quer, pois às vezes tem a impressão que ele ainda pensa nela. Ela vai se aproximando, mas Paulo a afasta e pede que ela pare e que toda vez que ela aparece, o atrapalha. Gabriela diz que e se Deus não quer que ele fique solitário, e talvez seja da vontade dele que ele se case. Paulo diz que a vontade de Deus é perfeita e não tentadora. Gabriela pergunta como ele pôde dizer isso para ela, que do jeito que ele disse, parece que ela está tentando fazer ele cair em tentação. Paulo diz que isso não está o ajudando. Gabriela diz que está tudo bem, se desculpa e vai embora. Paulo começa a ler as cartas enviadas pelo bispo Tiago. No dia seguinte, Paulo descobre sobre o romance de Rode e Agripa. Agripa se dá conta que Rode ainda não falou sobre ele para o irmão dela e a questiona. Rode diz que iria dizer agora mesmo. Agripa diz a Paulo que está ali por um motivo muito especial, pois quer pedir a mão da irmã dele em casamento. Paulo diz: ela já é casada, sinto muito. Agripa se surpreende e Rode diz que pode se explicar. Agripa diz: me explicar o quê? Que você pertence a outro e me fez de idiota? Sinceramente. Ele se decepciona dela, mas Rode grita, confessando que está grávida. Paulo confronta Agripa como ele pôde. Agripa diz que foi a Rode que quis. Paulo olha para a irmã e Rode diz que não nasceu para ficar sozinha. Gabriela sofre pela rejeição de Paulo e Nataniel diz à irmã que já está cansado dessa obsessão dela por ele. Ele diz que ela insiste em se desvalorizar, como se ele fosse a única pessoa daquele mundo para ela. Gabriela diz que é difícil, porque ama o Paulo.
Paulo diz a Rod e Agripa que eles podem fazer o que quiserem. Agripa pede perdão pelo que fez e Paulo pede que ele cuide bem da irmã. Rod diz que eles irão formar uma família e Agripa garante que vai cuidar da irmã dele. Paulo diz que então não tem nada a dizer. Rod se despede do irmão e os dois se abraçam. Depois, Paulo e Barnabé voltam a discutir sobre o episódio de Pedro. Barnabé diz a Paulo que ele está se achando o líder deles. Paulo pergunta do que ele está falando. Barnabé diz que o Marcos lhe contou como ele o tratou em Jerusalém. Paulo pergunta a Marcos o que ele disse. Barnabé diz que ele disse que ele o humilhou. Paulo diz que o repreendeu porque ele estava com uma jovem às escondidas. Marcos diz que não é uma criança. Barnabé diz a Paulo que ele precisa parar de ser assim. Paulo se lembra do que Marcos disse para ele e pergunta se é para parar de impor seu jeito sobre os outros. Ele diz que foi isso que o Marcos lhe disse e questiona o que vem fazendo que mostra que ele impõe seu jeito sobre as pessoas. Barnabé diz que tudo tem que ser do jeito que ele planejou, tudo na hora que ele quer, que até o lugar onde eles irão dormir é ele quem escolhe. Rod vai embora com Agripa. Ela chega à casa dele e diz ao parceiro que só queria que seu irmão tivesse orgulho dela. Rod pede que ele resolva logo seu divórcio para que eles se casem o quanto antes. Agripa diz que amanhã mesmo já irá providenciar isso. No templo, Barnabé e Paulo leem as cartas de Tiago para os ouvintes. Ao final, Paulo e Barnabé irão conversar. Paulo diz a Barnabé que nunca quis tomar o lugar de ninguém. Barnabé diz que tudo bem, mas ele tem que aprender a se colocar em seu lugar. Paulo pergunta se ele o desculpa, e Barnabé diz que é claro. Os dois se abraçam. Paulo propõe a Barnabé uma segunda viagem para visitar os irmãos nas cidades onde pregaram o evangelho. Barnabé deseja levar Marcos, mas Paulo se opõe devido à partida dele durante a primeira viagem que ele os abandonou. Barnabé diz que não fica jogando na cara dele que a irmã dele se deita com qualquer um. Paulo diz que ele não jogava. Barnabé diz que ele não sabe ficar calado, não sabe ouvir e só quer mandar, e esse é o problema dele. Ele diz que se o Pedro não ficou ali, foi por causa do jeito dele, e que ele o afastou. Paulo diz que sente muito que ele esteja o vendo daquela maneira. Barnabé diz que sente por ele não se enxergar, mas precisava dizer isso. Essa discordância leva a uma separação entre os dois, e Barnabé decide levar Marcos para o Chipre, enquanto Paulo escolhe Silas e segue em outra direção. Rod acorda durante a noite, mas não encontra Agripa do seu lado. Ela vai até a sala e o surpreende aos beijos com outra mulher. E aí, curtiu esse capítulo de Paulo o Apóstolo? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo dessa história cheia de emoção. Aqui é o JR Resumos, trazendo para você o melhor das novelas. Até o próximo vídeo.